Tudo bem? Nesse vídeo a gente vai começar o estudo de estequiometria com alguns conceitos básicos que são fundamentais para que a gente possa ter um bom entendimento desse conteúdo. A estequiometria ela é considerada por alguns alunos uma parte da química um pouco mais difícil, justamente pela quantidade de cálculos que a gente precisa fazer. Tá? A partir do momento que você sabe calcular, por exemplo, a massa de um reagente, a massa molar, você consegue verificar quais são os reagentes em excesso, os reagentes limitantes, você consegue saber a quantidade que é produzido a partir do final de uma reação, né, de determinado produto. Você consegue também identificar a concentração de alguma substância dentro de sua amostra. Então, todos esses cálculos eles vão ser fundamentais justamente na química analítica, justamente na química experimental. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é esse número de massa. O número de massa ele vai ser referente aí à quantidade de prótons e de nêutrons dentro de um átomo. Por exemplo, lá no primeiro ano a gente descobriu o seguinte, que você vai ter o átomo ele vai possuir o seu núcleo, né? E dentro desse núcleo você vai ter duas partículas fundamentais aqui, que seria os nêutrons e os prótons. Tá? Sendo os nêutrons com carga zero e os prótons com carga positiva. Já ao redor aqui do núcleo, você vai ter os elétrons. Os elétrons, eles são partículas negativas. Porém, quando a gente fala em número de massa, a gente vai considerar apenas duas coisas, duas partículas aqui. A gente vai considerar apenas os nêutrons e os prótons. Por quê? Porque a gente considera a massa de cada um deles igual a 1. Então, a massa aqui dos nêutrons vai ser igual a 1 e a massa dos prótons igual a 1. Já a massa do elétron ela vai ser desprezível. A gente vai considerar zero. Não é exatamente esses números. São números mais quebrados, menores, porém a gente vai considerar a massa de cada um deles ou 1 ou 0. Quando a gente fala em número de massa, a gente coloca esse número de massa justamente aqui em cima do elemento. A gente escreve um símbolo, por exemplo, o carbono, eu tenho o símbolo dele como um C. A quantidade de prótons e de nêutrons que ele possui é 6. Ou seja, ele tem 6 prótons. Esse número 6 também equivale a um número atômico. Tá? Então, se ele tem 6 prótons, o número atômico dele também é 6, e a gente coloca aqui embaixo. Já o número de massa é justamente o número da quantidade de prótons mais nêutrons. Eu falei para vocês que ele tem 6 prótons, no caso aqui do carbono, e 6 nêutrons. Somando isso daqui, você vai ter 12. Então, esse número atômico, esse número de massa, vai ser igual a 12, justamente pela soma da quantidade de prótons e nêutrons. Então, o número de massa nada mais é do que a soma da quantidade de prótons e nêutrons dentro daquele átomo.